dia, meninas. Um Bom dia. feliz sábado para vocês, um feliz sábado para nós, né? Bom Nós, dia. nós estamos aqui reunidas hoje com o nosso grupo de constelação familiar. Faremos hoje para vocês com muito carinho e para nós também, porque as vivências, elas não são só para vocês, as vivências são para nós também. Todas as vezes que nós propiciamos movimentos de tomada de consciência, né? De tomar a força do pai, de tomar a força da mãe, de perceber qual é o lugar que nós estamos dentro do nosso sistema familiar, e isso também beneficia-nos como consteladora e a vocês também aqui como participantes deste grupo. E hoje nós vamos falar um pouco e trazer consciência sobre parentificação, tá? A parentificação, o que, que ela é? A parentificação é quando a criança, ela por algum motivo, ela assume responsabilidades, ela assume o papel de um dos seus pais, ou do pai, ou da mãe. E é incrível como nós vemos isso com muita frequência. Eu, como professora, a Rosa, como professora, nós vivenciamos isso dia a dia na pele, dentro das escolas, e percebemos que não é algo absurdo e não é algo que acontece somente nas histórias, elas ainda hoje acontecem. E são situações que as gerações anteriores também viveram, e viveram de forma também aí muito forte, tá? Que é quando, na falta do pai ou da mãe, ou na falta dos dois, um filho ali ele se torna responsável. Às vezes ele pode se tornar ali responsável pelos seus irmãozinhos, ou ele pode se tornar responsável pela casa, na ausência de uma mãe que precisa trabalhar, ou não só, né, nos cuidados de uma casa, mas também como sendo provedor, né? Quantos filhos precisaram ser provedores da sua casa? Muitos precisaram ser. Mas enquanto nós somos crianças e adolescentes e tomamos esse papel, nós estamos ocupando um lugar que foi vago por algum dos nossos pais e esse lugar não é nosso. E a lei sistêmica da hierarquia ela é infringida nesse momento, porque a criança, no seu amor infantil, ela entende, e é por amor, e não é consciente, que ela vai estar prestando ali um serviço para aquela família, e que ali, então, ela também pode estar devolvendo, né, um pouquinho para o seu pai ou para sua mãe, aquilo que deram para ela, né, que é tão grandioso, que é tão maravilhoso, que é a vida. E aí ela sai do lugar dela de filha. E o que, que acontece? Eu fiz uma analogia, né, vamos pensar numa massa, né? Numa massa. Vamos pensar numa massinha, uma massinha de modelar, né? Se eu tiver uma massinha de modelar e eu for esticar essa massinha, o que, que vai acontecer com ela? Ela vai ficar mais fina, às vezes ela pode se romper, ela vai perder a força. E é isso que acontece quando nós entramos num lugar que não é nosso e ele é de um antecessor maior, tá? Então eu vou colocar o exemplo da mãe. Eu tenho a mãe, o pai, por algum motivo, ou ele não está, porque ele precisou ir embora, ou ele até está, mas ele não está disponível para aquela família. Então, essa mãe que ficou com esse lugar de parceiro vazio, o seu filho no amor infantil, vem ao lado da mãe para então ali apoiá-la. Só que ele é pequeno e para ocupar este lugar, ele precisa estar do mesmo tamanho que ela. Então ele precisa esticar. Só que ele não tem massa o suficiente para isso. Então ele se torna frágil para seguir na vida. Em qual vida? Na dele, na sua própria vida. Porque para que nós possamos seguir na vida com força, com determinação, com coragem, nós precisamos ter algo intrínseco dentro de nós que nos impulsione, que é a força de pai e a força de mãe. E eu só consigo tomar a força do meu pai e a força da minha mãe quando eu estou na minha posição de filho. Senão, eu não consigo. Só que nós não sabemos disso.
nós vamos vivendo a vida conforme ela vai surgindo para a gente. E existe uma coisa que é a razão e uma coisa que é a alma. Então, a nossa alma, ela vai acompanhando a nossa vida. Porém, a nossa razão, ela vai criando fantasias, ela vai criando ali ilusões a partir das nossas crenças, daquilo que a gente acredita. E se eu acredito que meu pai e minha mãe é muito frágil e que dependem de mim, nesse momento eu estou infringindo essa lei da hierarquia e me colocando como maior que algum dos dois. E a gente diz que isso é uma presunção, né? Quando eu não aceito o pai como ele é, eu não aceito as fragilidades dele, e eu me vejo maior e melhor do que ele, então por isso eu posso salvar minha mãe. Ou quando eu não aceito a minha mãe nas suas fragilidades, e aí então eu me coloco maior que ela e vou ali salvar o meu pai. E o que é interessante? Esse movimento, ele é muito claro e pode nos acompanhar ali enquanto somos crianças e adolescentes, mas ele também pode acontecer quando nós também estamos adultos, porque nós vivemos numa triangulação, tá? Nós vivemos entre o adulto, o adolescente e a criança. Se nós percebermos as nossas ações, se nós começarmos a perceber, a observar as nossas ações, o que a gente vai começar a observar? É que em determinadas situações eu me porto como um adulto, em determinadas situações eu me porto como uma criança, e em outras situações eu me porto como um adolescente. O ideal seria que nós conseguíssemos, a maior parte do tempo, estarmos como adulto, porque é o adulto que consegue tomar decisões, é o adulto que consegue fazer escolhas mais assertivas, é o adulto que pode nos levar a fazer uma escolha, por exemplo, profissional. É o adulto, não a criança nem o adolescente. Mas aí eu cresci e eu tive uma infância onde meu pai e minha mãe, eles deram conta de tudo. Eu cresci lá no meu lugarzinho, bonitinha. Eu até tive uma força para ir para a vida. Só que meu pai e minha mãe, eles ficaram idosos. Meu pai e minha mãe ficou idoso. E aí o que eu faço? Eu vou trazer para vocês um trechinho aqui do que o Bert Hellinger fala sobre isso, tá bom? E ele diz assim, né? Quando os nossos pais, eles se tornam pessoas idosas, nós podemos fazer por eles, mas nós vamos fazer por eles aquilo que for correto. Então ele diz assim, ó, que a dificuldade, ela consiste que quando os filhos veem os seus pais, imediatamente ele se converte em criança de 5 a 7 anos de idade. Logo, os seus pais... Pode repetir? Posso. Posso sim. Ele diz o seguinte, a dificuldade consiste em que, quando os filhos veem seus pais, imediatamente se convertem em crianças de 5 a 7 anos de idade, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, que nós transitamos, né? Nós transitamos entre o adulto, a criança e o adolescente. Quando eu estou diante do meu pai e da minha mãe, eu vou lá para o meu lugar infantil, de 5 a 7 anos de idade. Mas isso não é só para mim. Isso é na visão do meu pai e da minha mãe também, que também me veem como uma criança de 5, 7 anos de idade. E aí ele diz assim, né? Da mesma forma, por mais idade que tenhamos, eles nos veem e nos tratam como se tivéssemos essa idade de 5 a 7 anos de idade. Então, agora, nós sabemos, né, que uma certeza eu tenho de todos nós que estamos aqui, que todas nós somos filhos. E algumas de nós também somos mães. Meu filho, semana que vem, completa 19 anos de idade e eu ainda o vejo como uma criança. Entendeu? E isso é importante para trazer consciência para a gente, né, Janine? O que a gente pode fazer de diferente nessa relação? Ô, Maga, é o que a gente acabou de falar, que eu falei do meu marido, né? Que vê a mãe dele como boa. Qual a idade que ele está tendo quando ele vê a mãe dele? É adulto, é criança ou é adolescente? Vou perguntar isso para ele. Para
Só para falar para as meninas, eu estava falando que a minha sogra está com 92 anos e teve uma parada cardíaca aqui em casa, a semana retrasada, né? Mas o meu marido vê que a mãe tá boa. Daqui a pouco ele vai chegar e pergunta: como tá sua mãe? Tá ótima, tá boa. Aí, para mim, tá boa, tá andando, fazendo, autônoma. Você vai olhar, a mulher não tá boa. Então, com que idade que ele tá olhando para a mãe dele e respondendo isso, né? E só para dizer para as gurias que idade ele tem, Rosa? 61 anos. É. Então, é bem complementar isso que a Magali está falando. Gratidão, Magali, porque Muito legal. veio a consciência aqui, ó. É muita consciência, gente. Esse é o nosso intuito, né? Nossa Sim. missão aqui, né? Sim. E aí ele diz, né? Por isso que é tão difícil para muitos filhos a ideia de que deveriam cuidar de seus pais idosos, pois pensam nisso como se fossem crianças. Né? Os pais. Aqui vem a nossa posição enquanto adultos diante dos nossos pais. Porque nós só vamos conseguir nos colocar como adultos diante dos nossos pais se nós tivermos consciência, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Pode repetir, Magali? Nos colocamos diante dos nossos pais enquanto adultos, nós podemos olhar para eles e dizer assim: quando vocês precisarem de mim, eu cuidarei de vocês. Como for correto. Então, quando a gente diz para eles que nós iremos cuidar deles quando eles precisarem, nós estamos nos colocando diante deles num outro nível, no nível de adulto. E nos é exigido esse nível de adulto em relação aos nossos pais, para que nós possamos fazer o que é correto com eles enquanto idosos, sem infringir a lei da hierarquia. Porque o filho adulto, ele não vive apenas em função dos pais. O filho adulto, nós temos a nossa vida, não temos? Assim como os nossos pais tiveram a deles. É diferente da mamãe que tem o seu filho, e até falamos sobre isso hoje, né, Janine? A mãe e o pai vivem em função dos seus filhos, porque é a função da mãe e do pai conduzir esses filhos para a vida, é a função dessa mãe e desse pai dar as condições financeiras, dar a nutrição para os seus filhos. Então, a mãe, sim, deixa, né, a vida dela para nutrir o seu filho. Mas o filho, ele não pode deixar a vida dele para nutrir a mãe. Por quê? Porque senão ele sai do papel dele de filho e ele então ali entra lá no papel de pai ou mãe do seu pai e da sua mãe. Ô, Magali. Oi, Rosa. Deixa eu até fazer uma pergunta, sei lá, ou a gente até pensar nisso juntas. Tá, o filho vai e fala isso para a mãe, lá, adulto, e se a mãe é tão carregada de dor, e ela é um embate muito forte com esse filho que tem essa consciência. E aí, o que a mãe cobra, a mãe briga, porque quer que seja diferente do jeito dela. E ele está no papel, num outro plano. Não está como aquela criança. Nós sabemos, né, Rosa, que existem, nós sabemos que é uma realidade, e vivemos na pele também, que existem mães e pais que exigem dos seus filhos que cuidem deles como crianças. Às vezes nós ouvimos, né, nas nossas conversas da vida, as pessoas dizer assim, né, eu cuidei dele a vida inteira, agora ele tem que cuidar de mim. Eu fiz por ele a vida inteira, eu dei a vida dele, agora ele tem que fazer por mim. Sim. Essa mãe e esse pai, a sua história, mas você pode, se quiser, até falar um pouquinho dela, e aí eu vou te trazer uma consciência agora, tá? Que é a seguinte, os nossos pais, né? Porque assim, na constelação familiar, nós vamos ouvir falar muito em aceitar, né? Aceitar o meu pai, aceitar a minha mãe, como eles são, do jeitinho que eles são. E quando a gente traz, né, essa frase, né, eu aceito você como você é, não quer dizer que eu dou um aval para tudo aquilo que ele foi. Mas eu estou honrando a minha vida, porque a minha vida só pode acontecer diante de tudo que eles foram. Se eles tivessem feito uma escolha diferente, talvez nós não estivéssemos aqui. Talvez nós não tivéssemos essa oportunidade. Então, essa dor que você carrega de ter faltado fazer ali alguma coisa para seu pai, talvez um movimento sistêmico, onde você olhe para ele e diga, né? Podemos fazer? Posso fazer, Janine? Posso? Aí a gente... é só com a Rose. Deixa a Janine abrir. Rose, olha para a Janine, ela é seu pai agora, tá? Olha para ela. Janine, você permite colocar... Como era o nome do seu pai, Rose? Valdemar.
Valdemar? Janine, respeitosamente, se permite colocar, né, nesse lugar do Valdemar. Olha para a Rose. Que sentimento vem, Rose, quando você está diante do seu pai? É, eu sinto, nossa, me comecei a atordoar agora. É, eu sinto um carinho muito grande, mas uma distância também. Tá. Janine, como que é olhar para a Rose? Assim, primeiro me veio uma angústia de olhar pra ela, assim, e achar, eu senti ela muito tristonha, Uhum. veio uma preocupação. Mas agora, quando ela olhou pra mim, assim, parece que a vida começou a voltar nela, assim. Então, o semblante dela, assim, parece que Tá. Então, Janine, olha para a Rose e diz para ela assim, filha, filha, eu vejo você. eu vejo você. Eu vejo o tamanho da tua dor. Eu vejo o tamanho da tua dor. Na nossa relação, Na nossa relação, eu sou grande eu sou grande e você é a pequena. e você é pequena. A pequena dessa história. A pequena dessa história. Eu sinto muito Eu sinto muito. por todas as vezes Por todas as vezes que você se sentiu responsável que você se sentiu responsável pelo meu destino. pelo meu destino. Eu preciso te dizer, Eu preciso te dizer, do meu destino, do meu destino, eu dou conta. eu dou conta. Tudo foi Tudo foi como tinha que ser, como tinha que ser, do jeitinho que tinha que ser. do jeitinho que tinha que ser. Então agora, Então agora, minha filha, minha filha, eu te libero eu te libero e te liberto e te liberto da obrigação da obrigação de me salvar. de me salvar. Eu te libero Eu te libero da obrigação da obrigação de ser a filhinha do papai. de ser a filhinha do papai. Eu te vejo e te aceito Eu te vejo e te aceito do jeito que você é. do jeito que você é. Como que é escutar isso dele, Rose? Ai, muito bom. Como que é falar isso pra ela, Janine? Tem verdade? Tem. Tem. Parece que ela carrega todo o meu peso. Ela não precisa carregar, é meu. Rose, olha pra ele, diz pra ele, papai, Papai, eu vejo você. eu vejo você. Eu, no meu amor infantil, Eu, no meu amor infantil, me senti impotente. me senti impotente. Acreditei Acreditei que poderia ter feito mais por ti. que poderia ter feito mais por ti. E isso me dói. E isso me dói. A emoção que vem aí, Rose. É uma realidade que foi falado aí. Você, Mas, você quer mas agora eu soltar? entendo. Agora eu entendo que é dele, né? Ele que tinha que ter resolvido. Eu não podia fazer nada. Você quer soltar isso? Quero. Quer? Então, diz pra ele, papai, Papai, agora eu entendo. agora eu entendo. Agora eu reconheço Agora eu reconheço que você é o grande que você é o grande. e eu sou só a pequena. E eu sou só a pequena. Eu deixo você Eu deixo você com o seu destino com o seu destino. e te devolvo E te devolvo a tua dignidade a tua dignidade. e sigo mais leve, E sigo mais leve. te honrando, Te honrando, fazendo a minha vida fazendo a minha vida valer a pena. valer a pena. Como quer dizer isso para ele, Rose? Traz alívio? Traz muito alívio. Muito bom. Como quer escutar isso, Janine? É bom, e assim, a imagem que me veio parecia que ela tava me entregando uma sacola. Só que pra ela, isso é um peso, né? Quando a sacola, entre aspas, pra ela é um peso, pra mim não. E aí depois tu falou a dignidade, né? Então, claro que pra mim não vai ser pesado, porque a minha dignidade é até bom. Quer tomar a força do teu pai, Rose? Quero. Quer? Então, Janine, olha para ela e diz para ela, filha, Filha, a minha força está aqui. a minha força está aqui. Se quiser, é só vir buscar. Se quiser, é só vir buscar. Feche seus olhos. Feche seus olhos, Rose. Veja seu pai à sua frente. Ele é maior que você. E veja atrás dele toda a tua ancestralidade e uma força
que vem vindo do teu ancestral mais antigo. E veja todos eles se alegrando em perceber de que você é um membro da família que está escolhendo fazer diferente. E sente essa força do teu pai chegando a você através do teu umbigo, através desse chakra. Pode visualizar uma luz dourada que vai entrando pelo teu umbigo, que é a sua conexão vital com os teus pais, e tomando conta do teu corpo. E quando você sentir que isso se completou, você pode abrir seus olhos. Estou. Tá? A cabeça ainda está um pouco zonza, mas eu estou bem melhor, mais Zonza? aliviada. E eu tô me sentindo fortão, assim, parece que eu faço assim. A cabeça tá zonza, você sente que ainda tem alguma coisa para liberar em relação a essa situação com seu pai? Não, mas eu acho que foi muito forte, sabe? Tá, entendi. Então eu ainda estou impactada. É uma informação nova no corpo, isso? Isso. Tá. Então, Rose, pode agradecer a Janine por ter representado seu pai. Gratidão, Janine. Deus abençoe. Janine, pode dar uns tapinhos assim na testa para a gente poder voltar. E eu só quero trazer para finalizar, né, essa parte de estudos, porque o que a gente está fazendo aqui hoje é um estudo, né? Quem eu sou além de mim? Quem eu sou? Quem eu posso ser além da minha ilusão e além dos parâmetros que eu coloquei do meu próprio conto de fadas? E para a gente saber quem a gente só estudando, né? Só conhecendo além daquilo que nós vivemos por toda a vida. E que bom que hoje nós temos as terapias e temos tantos estudos em torno disso que nos traz consciência para podermos, então, ter uma vida melhor, né? Emocionalmente, nas nossas atitudes e nas nossas escolhas. Você quer falar, Rose? Pode falar. Só agradecer e dizer que já melhorou a cabeça. Ai, que bom, fico feliz. Uma Então, participante aqui. a gente, quando nós nos colocamos no lugar do nosso pai ou da nossa mãe, é porque ali ficou um espaço vazio. Quando um dos nossos pais não estão disponíveis ou foram embora da relação, esse espaço vazio, ele pode ser preenchido por um filho. E se nós estivermos preenchendo esse espaço, nós teremos consequências na nossa vida cotidiana, certo? E aí eu queria trazer para vocês em relação à hierarquia, tá? Que é quando esse filho, no amor inocente, né, no amor infantil, resolve ali inconscientemente tomar o lugar do outro, né? Então ele diz assim, ó, por exemplo, quando um filho tenta espiar por seus pais ou carregar em lugar deles as consequências de suas culpas, incorre numa presunção, né? Pesado isso, né? Para uma criança, mas ela não sabe. A criança só sabe aquilo que a gente ensina, tá? Mas a criança não se dá conta disso porque está agindo por amor. É o amor que leva ela, né, a ser presunçoso. E não teve nenhuma voz em sua consciência prevenindo ele contra isso. Ou seja, ninguém disse para aquela criança o que eu estou dizendo para vocês hoje. Então, por isso que é muita consciência que nos chega. Então, daí decorre que todos os heróis trágicos são cegos. Pensam que estão fazendo algo de bom e grande, mas essa convicção não os protege da ruína. O apelo à boa intenção ou à boa consciência, quando acontece, não muda em nada o resultado de suas consequências. Às vezes, né, é aquela sensação da criança que quando ela tem uma ação de adulto, a gente olha para ela e fala, nossa, como você fez, como você conseguiu, e ela ali, ela cresce, vem nela um sentimento de satisfação de, nossa, eu consigo e eu posso, mas ela não deve, porque a criança ela não pode defender-se dessa presunção, pois ela é levada a ela por amor e na melhor das intenções. Só na idade adulta, quando chega à razão, é que pode livrar-se das amarras dessa presunção e retomar o lugar que lhe compete. Então, hoje nós, aqui, enquanto todas adultas, é que podemos receber essa consciência e nos voltar para o lugar de filhos, né?
deixando os nossos pais com as suas questões, deixando os nossos pais com as suas escolhas e tomando deles aquilo que é grandioso, que é incrível, que é a vida, e fazer dela algo melhor todos os dias. Então, essa é a minha contribuição para vocês hoje. Gratidão a todas, né? E agora eu passo a palavra para a Janine, porque ela vai gentilmente nos conduzir a um exercício sistêmico e vai nos colocar, né, nessa posição de filhos. Com você, Janine. Obrigada, Magali. Bom dia novamente, meninas. Então, agora eu vou dar 5 minutinhos para vocês buscarem, se tiver na casa de vocês, 4 tampinhas. Pode ser de refri, 4 tampinhas pequenininhas, ou 4 objetos que esteja próximo, mas no 4, no número de 4, tá? 5 minutinhos. Eu também. Mas eu ia mexer contigo que hoje tu fez uma sessão de botox gratuita, porque teu rosto estava assim, ó, quando a gente começou a falar. E aí depois fez assim, ó. Sim, incrível. Que bom. Que ótimo. Todas prontas? Sim. Então, esse movimento, a gente vai fazer a filha que se coloca como mãe de seu pai. E olha que eu escolhi esse exercício ontem, não foi nem hoje. Para dizer que eu estava dando spoiler, né, da história da Rose. Então, eu vou ler aqui para vocês. A parentificação, que é isso que se chama, né? Se colocar no lugar de um dos pais, acontece quando o filho toma o lugar de um dos pais. Exemplo, adulto que pede conselho para uma criança, ou pai que ao invés de pedir opinião para sua mãe, ou seja, né? O nosso pai, ao invés de falar com a mãe dele, vem falar com a filha. Né? Porque o que a gente diz? Toda vez que o pai ou a mãe precisa de força, ele tem que tomar a força sempre de quem veio antes dele, de quem é maior do que ele. Nunca esperar que essa força venha do filho, que nem a Magali estava falando. Ou, desse caso, da filha, tá? Então, o filho se coloca como pai do pai ou da mãe. Então, assim, quando o nosso pai vem se aconselhar, ou por alguma razão, né, nos vê como essa figura, talvez do tamanho dele ou maior, nos faz como filhas ir para esse lugar de esticar a massinha. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Com essas 4 tampinhas, ou os 4 objetos que vocês trouxeram aqui pra gente, vocês vão colocar os 4 objetos alinhados, de frente para vocês. E olhando para essas tampinhas, vocês vão perceber qual é o sentimento que vem. Cada tampinha vai representar quem? O pai, você, a mãe e a sua avó paterna. Vou dar um minutinho para vocês observarem e se conectarem. Se perceber quem é quem nessas tampinhas. Ah, eu sou essa tampinha, eu sou essa, eu sou essa, eu sou essa. Meu pai é aqui, minha mãe é ali, minha avó é essa. Nomear, essa tampinha é fulana, essa é ciclana, essa sou eu, essa é minha avó. Eu fiz aqui a minha, eu botei exatamente como tá escrito aqui, sem pensar, tá? Coloquei exatamente como tá aqui, na minha cola, e deu exatamente como é lá em casa. O meu pai, eu, a minha mãe e depois a minha avó. Porque eu já fiquei nessa triangulação, né? A triangulação é quando um dos pais coloca o filho no meio do relacionamento de casal. E a minha avó tá lá do outro lado. Ô, Janine, se eu colocar, você fala o que está acontecendo no sistema? Vamos? Ó, diz aí. Eu não tenho tampinha, então eu coloquei o mouse, que está aqui na minha frente, um vidrinho de tinta da impressora, uma lapiseira e a garrafa de água. Quem é o maior? Quem é a garrafa de água? Eu. Ai, que linda! Deu até vontade de trocar, sabe? Porque a gente já conhece, né? Aí eu Aham. falei assim, não posso estar nesse lugar, né? Eu já corrigi isso.
Mas sou eu É aqui. inconsciente, Como né? é que ficou? Meu pai, o mouse, a minha mãe, a tinta, a caneta é a minha avó, a lapiseira, e eu, a maior. Bem gandona. Lá atrás, lá, sabe como se A fosse... lapiseira, a avó é isso aqui, a rosa, a garrafa. Isso. E aí? E aí, terapeuta? E aí, consteladora, o que a gente faz nesse caso? O que eu faço nesse caso? Mais alguém quer compartilhar? Agora a Eu. gente vai alinhar. Pode falar, Magali. Você tá vendo como as consteladoras vêm aqui para se trabalhar, né? Eu? Primeiro nós, né? Eu? Peraí que... Olha eu, Bem pequenininha. grandona. Olha eu, pequenininha. Aham, Minha mãe, o aham, verde, minha mãe, aham. meu pai e minha avó lá. Meu pai casadinho com a minha avó. Uhum. Igualzinho, ó. Show. Mais A alguém Rose quer quer compartilhar? compartilhar. Uhum. Pode falar, Rose. Eu coloquei minha mãe primeiro, Aham, eu, o meu pai e a minha avó. aham. Igual eu. A E aí Rose, a gente fica no meio do casal, né? É. No meio do casal. Quer falar, Andréia? Pode falar. pode falar. Eu tenho 3 tampinhas de refrigerante e uma tampinha de leite, que é a menorzinha Uhum. de leite. Eu coloquei a de leite primeiro eu, depois a Uhum. minha mãe, que já é falecida, depois o meu pai, que ainda está, graças a Deus está vivo, Uhum. e a minha avó também são falecidas, por último. Do Ela tá ladinho do... equilibrada. Tá equilibrada. E como é que é a tua relação com teu pai? Eu tento há anos, entendeu? Sim, te entendi. O vínculo, ele... A Sandra quer falar? Você quer falar, Sandra? Deixa eu só falar um instantinho aqui uma coisa com o André. O vínculo com pai e mãe, ele é imutável. Independente se ele é próximo, se ele é distante, se ele é um vínculo amoroso, se ele é um vínculo um pouco mais frio. E tem coisas que a gente não consegue forjar. É essa palavra que vem. Porque às vezes acontecem situações difíceis, que a criança ficou machucada, e aí ela não conseguiu estabelecer um vínculo afetivo. Mas é dar um lugar para a história, para ela poder descansar no nosso coração. Sabe? Tu não é obrigada a amar o teu pai. Mas dá um lugar para ele no teu coração. Para que seja um lugar de paz, sabe? É isso. Entendeu? Ô, Janine, é isso que eu ia falar. É uma luta muito... Eu vou usar a palavra, mas forçada, mas não entenda isso mal, tá? Mas é que esse movimento possa vir de um lugar mais leve, tá? Sim. Porque quando tu fala, dá para perceber que tem uma dorzinha assim. Entendeu? Sim. É isso. Obrigada, viu, por compartilhar a tua história. Quer falar, Sandra? É, Pode falar. eu quero mostrar. Ah, então tá. Tá dando pra ver? Sim, Tá. os vidrinhos de esmalte. Isso. Aqui eu coloquei meu pai. Uhum, Aqui eu me coloquei. uhum, Aqui eu coloquei a minha mãe uhum. e a minha avó. A impressão que eu tive foi que eu, mesmo estando atrás deles, é como se eu deixasse eles se resolverem. Foi essa a sensação que eu tive, tá? Uhum. Agora a gente vai pegar a pecinha que a gente colocou como nossa representante na frente. Na nossa frente. Tá? Ela vai vir primeiro. Do lado esquerdo, atrás de nós, o nosso pai. Do lado direito, ao lado do nosso pai, a nossa mãe. Atrás do nosso pai, a nossa avó paterna. Vou dar uns segundinhos para vocês olharem essa disposição e perceberem como é que fica isso para vocês. Agora a gente não vai mais comentar, só vamos tomar consciência. E aí, nós vamos falar algumas frases, tá? Vamos olhar, então, lá para nossa avó. Vamos dizer assim mentalmente, tá? Minha querida avó, você tem um lugar muito especial no meu coração. Você é a mãe do meu pai. E eu sou a filha dele. E já vão percebendo no corpo como é que fica quando a gente fala isso pra avó. Pra mim ficou mais leve, parece que soltou. Me trouxe força. Eu sinto muito por querer ficar no seu lugar.
Vou repetir. Minha querida avó, eu sinto muito por querer ocupar o seu lugar no sistema. Com amor, eu reconheço que não sou a mãe do meu pai. A mãe dele é você. Fiquem com essa sensação por uns segundos. Eu vou tirar uma carta sistêmica para nós, para a gente falar para nossa avó. Fiquem em silêncio, sentindo esse momento, percebendo as sensações do corpo. E agora, então, a nossa avó vai falar para nós, tá? Eu libero você de todos os padrões repetitivos da nossa família. E agora o nosso pai vai falar para nós também. Eu libero você de todos os padrões repetitivos da nossa família. Vocês olham, então, para o pai e diz assim para ele: Pai, gratidão. Agora eu sigo para minha vida muito mais leve. E vou fazer as minhas próprias escolhas. De como eu desejo estar no mundo. Como estão? Muito bem. Estou bem. Eu me sinto mais leve. Eu também. Veio uma atualização, né? Muito forte no corpo. Sim, arrepiei o corpo todo. E eu me senti mais forte. Eu me senti mais leve. Quer falar alguma coisa, Andréia? Eu me senti mais leve também. Uhum. Como você se sentiu, Sandra? Eu me senti muito bem. Na verdade, parece que aquilo que você falou de atualização em relação ao que eu precisava fazer foi feito. Show, maravilhoso. Ótimo. Uau. Porque O movimento. foi o movimento, exatamente. Eu me Uhum. senti exatamente no lugar que eu preciso estar. Você entendeu agora? Maravilhoso. Foi muito Porque bom. o que acontece? O movimento na constelação, ele é lá no nível da nossa alma. E muitas coisas estão inconscientes. A gente não precisa exatamente tomar uma consciência, isso é isso por causa disso, isso é aquilo por causa daquilo outro. Não necessariamente isso precisa acontecer. Mas o importante é que fazer esse movimento e agora as coisas estão no seu lugar. E quando a gente trabalha o pai, a gente está trabalhando a nossa capacidade de estar no mundo. O que é estar no mundo? É o trabalho, é as relações de amizade, é as relações de sociedade, é como a gente está no externo. É isso que a gente trabalha quando a gente trabalha o nosso pai. É a força de fazer as coisas, é a força de dar limites. Então, é tudo que está no mundo externo. É isso que vai reverberar na nossa vida quando a gente trabalha a figura paterna. Sim. Tá bom?
Então, hoje foi essa minha contribuição com vocês, para mim também, que foi muito bom fazer esse exercício. Sem querer. Alguma das meninas querem falar mais alguma coisa? Rosa e Magali? Sim, quero falar uma coisa. Compartilharem esse grupo, Florescer da Alma, sabe? Para que a gente atinja mais gente, porque essa experiência do exercício sistêmico ao vivo e a cores hoje foi fantástica. Maravilhoso. Foi maravilhoso. Muito legal. Quando tem a constelação, também é maravilhoso. Mas, então, o nosso grupo vai sempre trabalhar nesse molde, né? Se não tem procura pela constelação social, no valor de troca de 97 no sábado, aí vai haver o exercício sistêmico, que é essa atividade que vocês puderam e foram privilegiadas por estrear. Então, compartilhem. Abrimos com chave de ouro. Isso. Nós vamos ter agora, dia 23, né, Magali? Dia 23, a gente vai ter um workshop sobre as feridas emocionais. Tá? Desvendando as conexões familiares. Isso, desvendando as conexões familiares. É o grupo Florescer da Alma crescendo e tentando galgar novos voos, né? Ele é uma parte do que já aconteceu no mês de junho que está no YouTube. Que foi o workshop que nós fizemos referente às feridas emocionais. Né? A gente segue, por mais que a gente seja consteladora, a gente sempre pode olhar uma camada mais profunda. E sempre vai melhorando a nossa vida. Né? Não tenha dúvida, né? Eu acho que esse, na verdade, eu acho que é a qualidade do serviço que a gente oferece. Exatamente. Quando você trabalha também. Mas gratidão, entrem lá no YouTube, compartilhem, curtam, né? A Rose parece que já entrou lá, né? Quando a gente faz um movimento, isso é muito importante. Quando a gente faz um movimento, toda a família é impactada, positivamente. Sim. Né? Trabalhando as nossas questões, né? Que bem que falou a Rosa ali. Não tem como uma mãe, porque às vezes a mãe ela quer fazer isso, né? Ela quer trabalhar as questões do filho, né? Ah, meu filho faz isso, eu tô falando isso pela minha mãe, né? Ela gostaria de poder ter o poder de resolver a questão do filho, porque o filho não sofre. Mas isso não é possível, né? Principalmente depois que o filho é adulto. Então, quando ela trabalha nela, as questões dela, isso libera o filho de muitas coisas, de muitas dores, de muitos percalços. Então, assim, talvez até um dia o filho desperte para o autoconhecimento, desperte para que ele vá buscar ajuda para as questões dele, mas infelizmente as mães não vão conseguir constelar os filhos por tabela, no sentido, acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Ela só pode trabalhar as questões dela, as dores dela. Não é do filho. A Rose sabe bem, né, Rose? Com certeza. Você sabe que o meu filho que mora lá tá tão bem. Graças a Deus. Ele não tá assim com ninguém e tal, mas ele tá leve, sabe? Depois da constelação do ano passado, foi maravilhoso, né? Mas ele hoje tá super tranquilo. Ele falou, mãe, eu tô bem comigo mesmo. Ai, que bom. Você está bem, então você está olhando com outros olhos, né? Isso reverbera nele. Sim. Só pegando o gancho da Rose, que é uma consciência, assim, de contribuição a sua, né, Rose? É uma consciência para a gente levar hoje e sempre pensar nela. A dor que nos traz nem sempre é a causa. Uhum. Então, nós não podemos olhar para ela com cabresto. Nós temos que estar abertos para todas as possibilidades que se abrirem, para que nós possamos verdadeiramente enxergar e verdadeiramente ali conseguir fazer um movimento, que é o nosso movimento em direção à vida, para que nós possamos, nos melhorar emocionalmente, como pessoas. Materialmente. Sim. Né? Só mais uma coisinha para finalizar a minha parte. Eu acho que, às vezes, eu estou falando por mim, né? Eu sei como funciona, que o meu pai tem que estar atrás, que o meu filho, na frente, mas, às vezes, o discurso da gente é muito bonito. Exato! Exato! É assim, todos nós temos histórias e situações, e se a gente for abrir uma constelação minha, vai estar de um jeito que, de repente, não é o jeito alinhado, das meninas também que são consteladoras também, de vocês também que já têm o conhecimento, porque a gente está construindo novos caminhos na nossa alma, porque tá tudo meio bagunçadinho, assim, todas nós estamos meio bagunçadinhas e estamos tentando arrumar a casa, né? Então, que nem a Sandra comentou, ela também é consteladora, e ela colocou os esmaltes naquela disposição. Eu também sou, e também estava em outra disposição, né? Assim como as meninas também. Então, assim, a gente tá aqui para um crescimento mútuo. Sim, né? Exatamente. Por isso que a constância do autoconhecimento é fundamental. Exatamente. Por quê? Porque expande mais consciência, porque pensa bem, um iceberg.
A consciência nossa só é aquela pontinha. Tiquitita, O assim. resto é inconsciente. Todo o meu comportamento é do inconsciente. Uhum. Pensa o tempo para trabalhar isso. É, Eu tenho que ir aumentando essa ponta, vai, ó. sabe? E aí é E tipo aí- assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Exatamente. Então, a é gente uma, vai é colocando uma, essas é, gotinhas. é uma evolução. Então, não vamos ficar assim ansiosas, porque a gente está subindo a pirâmide da evolução. São o desenvolvimento, né, dos níveis dessa pirâmide, sabe? Exatamente. Até chegar lá no legado, na missão, até chegar próximo à perfeição e nem perfeito, porque senão você já está na hora de ir embora. E feliz sábado para Um vocês. grande beijo e a sábado que vem. Obrigada, gratidão. Tchau, tchau, obrigada. Tchau.